E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula nós vamos continuar a investigar o papel das simetrias na ação, né? Na aula passada a gente desenvolveu uma equação chamada de equação de Lie, que nos mostra como simetrias globais da ação resultam em constantes de movimento de forma geral. Em mecânica clássica, a equação de Lie, e portanto o primeiro teorema de Noether, que nós demonstramos, resultam na conservação da energia do momento linear e do momento angular de um sistema de partículas, não só de sistema de partículas, mas de um sistema físico geral que obedece a um determinado conjunto de simetrias. Então a gente vai ver nessa aula como é que isso funciona com relação à evolução temporal e conservação da energia. Vou deixar as outras leis de conservação para os próximos vídeos. Então vamos lá. Bom, primeiro vamos recapitular o que a gente viu no vídeo passado. No vídeo passado, nosso principal resultado é o que eu estou chamando de equação de Lie, em homenagem a um grande matemático, Sophus Lie, famoso pelas álgebras e grupos de Lie, além de muitas outras realizações. Mas a grande questão da equação de Lie é que nós temos simetrias de uma ação. A ação é a integral de uma lagrangiana no tempo, entre tempos inicial e final de uma determinada trajetória. Então aqui a lagrangiana depende de t, q e q ponto, no geral. Aqui eu estou escondendo os índices para não ficar escrevendo o tempo todo, mas eu tenho n coordenadas generalizadas, n velocidades generalizadas aqui. Então um conjunto de transformações, eu vou chamar de ΔT, t' menos t, e ΔQ, que é q' de t' menos q de t, isso em primeira ordem, em série de Taylor, ao redor de um conjunto de parâmetros, que depois eu vou explicitar de novo, mas agora eu vou deixar genérico, é uma simetria, ou é um conjunto de simetrias da ação, quando localmente ΔS igual a zero. ΔS ele pode ser uma variação total de uma função chamada de função geratriz, mas sem perda de generalidade. Por enquanto a gente vai pressupor que a ação em primeira ordem tem variação nula quando eu tenho determinada simetria. Isso aqui é muito parecido com o princípio de minimação, ou o princípio de ação extrema, mas aqui tem uma diferença muito grande. ΔT e ΔQ não são zero em T0 e T1, portanto, termos de fronteira em ΔS não são zero. Então nós vimos também que a primeira variação total da ação, devida a essas transformações aqui, é dada por essa forma. ΔS é igual, aí eu tenho a integral em T0 TTF no tempo. Aqui eu tenho as equações de Euler-Lagrange, dl dqa menos ddt dl dq.a, ΔQA barra, mais um termo de fronteira, que eu vou escrever da seguinte forma, vou copiar aqui, cujo integrando é uma derivada total temporal. E aqui eu tenho a lagrangiana ΔT mais delta barra de QA dl dQA, mas aqui é ponto, dq.a é igual a zero. E como isso vale para qualquer trajetória, o integrando dessa expressão aqui tem que ser igual a zero, o que resulta na equação que eu chamo de equação de Lie. Aí eu vou escrever isso aqui para poupar a notação com a derivada de Lagrange. ΔL ΔQA é dl dQA menos ddt dl dq.a. Então eu vou escrever assim. ΔL ΔQA delta barra de QA é igual menos essa derivada temporal total aqui. Então essa é a equação de Lie, também chamada de equação de simetria. E essa é a equação que é obedecida por qualquer simetria da ação. Delta barra, caso vocês se lembrem, é a variação a tempo fixo, que é o delta menos ΔT ddt. E aí nós temos o que eu chamei de versão física do primeiro teorema de Noether. Quando as equações de Euler-Lagrange são obedecidas, ΔL ΔQA igual a zero, implica, esse é o sinal de implicar, a derivada temporal desse termo igual a zero. Portanto, eu tenho quantidades conservadas que vêm das equações de movimento quando eu tenho simetrias da ação. Esse é o resultado mais importante para nós.
Vamos pegar esse termo aqui e trabalhar um pouquinho, porque vocês vão ver que acontece uma coisa bastante interessante. Então aqui saem as leis de conservação. E as leis de conservação saem precisamente dessa equação aqui, para o ΔT e o delta barra de Q apropriados. Aqui, como o delta barra é delta menos ΔT ddt, eu vou aplicar esse aqui em QA, portanto aqui eu tenho dQA dt, e vou substituir o delta barra nessa equação aqui em cima. Então vou copiar e colar, e vou fazer precisamente essa operação aqui, vou colocar um parênteses. Lembre-se que eu tenho soma em A. Vou colocar um zero igual aqui, para eu fazer isso aqui. Vou colocar o dl dq ponto aqui dentro, dl dq ponto aqui dentro, e esse termo aqui é Q ponto A, né? Maravilha. E agora, vou tomar esse termo e juntar com ΔT. E vou fazer uma combinação linear aqui, dessa forma. Vou copiar e colar de novo. E aqui eu vou colocar um sinal negativo. Aqui fica negativo, aqui fica positivo. Esse termo aqui, vou jogar para cá. E aqui está aparecendo uma função que vocês já conhecem, que é a função hamiltoniana do sistema, ou a função de Hamilton, que depende de t, possivelmente q e q ponto. Né? Então aqui nós vamos utilizar a hamiltoniana, que nós já introduzimos aqui no curso. Então olha só como aparece a hamiltoniana aqui. Tudo bem? Portanto, eu tenho que a minha quantidade conservada mais geral é o momento conjugado, que é dl dq ponto A, delta QA menos H, delta T, e esse cara é igual a zero. Esse é o caso mais geral que eu tenho. Esse vídeo vai ser curtinho mesmo. Nós vamos ver aqui o caso da evolução temporal. A evolução temporal é a seguinte. ΔT igual a uma constante. Eu vou chamar essa constante de dt. Ou seja, é a diferencial de fato temporal que a gente está acostumado. O delta QA é igual a zero. Esse é o caso da evolução temporal. Portanto, o delta barra de QA tem que ser igual a menos delta t q ponto A. Quando isso acontece, bom, esse termo aqui, ele vai se tornar, bom, delta QA é zero, portanto, esse termo aqui vai embora. Esse menos aqui vai embora, delta t é constante, portanto, eu tenho dt, derivada de h, dt é igual a zero, que implica que dh dt é igual a zero. E aí, nós já vimos que quando a hamiltoniana é conservada temporalmente e quando ela é quadrática positiva definida nas velocidades, ela é a energia mecânica do sistema. Então, a evolução temporal, né, a simetria de evolução temporal, resulta na conservação da energia de determinado sistema. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês que pode ser um pouco chocante para quem ainda não percebeu, mas vocês estão fazendo isso desde o início do curso de mecânica clássica. Então eu vou dar um exemplo de aplicação que vocês têm feito seguidamente quando vocês querem encontrar a energia do sistema. E aqui nós vamos voltar para a mecânica newtoniana, vetorial. Na mecânica newtoniana eu tenho a segunda lei de Newton. ddt do momento linear do sistema é igual à força que age sobre ele. Vamos supor que eu tenho aqui uma partícula, a equação de movimento de uma partícula. É o caso mais simples, mas é fácil de ver que funciona com todos os outros. Como P é igual a mv, claro, aqui eu tenho uma forma mais famosa, que vocês conhecem, que é m, x dois pontos, igual à força que age sobre o sistema. Se a força é conservativa, ela é menos o gradiente de um potencial, certo? Então eu vou lidar aqui com a equação de movimento mx dois pontos igual a menos delta v. Aí vocês vão lembrar, bom, para eu achar a energia desse sistema, basta que eu multiplique ou que eu faça o produto escalar dessa equação com a velocidade. Então eu faço essa operação aqui. E aí vocês viram, vou passar esse lado aqui para o outro lado, portanto esse é igual a zero. Então eu vou fazer essa manipulação novamente. Esse lado aqui vocês sabem que eu posso tirar a derivada temporal para fora. E aqui eu tenho meio de m x ponto
ao quadrado, que é a energia cinética da partícula. E se o potencial não depende do tempo, só depende de x, portanto eu tenho V de x, esse cara aqui é simplesmente dV dt. Portanto, eu tenho aqui que ddt de meio de m v ao quadrado mais o potencial é igual a zero. Portanto, eu tenho conservação da energia. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma combinação linear das equações de movimento. O que é essa combinação linear? É justamente o produto escalar com as velocidades. Portanto, eu estou fazendo isso aqui. Eu encontrei um delta barra apropriado para multiplicar pelas equações de movimento. E quando as equações de movimento valem, eu tenho a derivada temporal total de determinada função, que ali no caso é meio de mv ao quadrado mais a energia potencial. Então o primeiro teorema de Noether está sendo utilizado aqui de forma implícita. E vocês estão fazendo isso desde o início do curso de vocês. Quem que é o delta barra aqui? Obviamente, nós temos o delta t é igual a dt, maravilha. E quem que é o delta barra? Aqui, como as coordenadas generalizadas são as próprias posições, o delta barra é simplesmente menos dt x ponto. Então, olha só que interessante. Eu vou pegar a equação de Lie, que é essa aqui, ainda sem o delta barra. Aqui o meu sistema, claro, as coordenadas generalizadas são as próprias posições. E o delta barra é esse aqui. Menos ddt x ponto. O sinal negativo vem para cá. Deixa eu colocar esse cara desse lado. E aqui eu tenho, claro, produto escalar, né? Porque eu tenho soma em A, que é a soma dos graus de liberdade do sistema. E aqui é dt. Como dt aqui é constante, porque eu estou em evolução temporal, posso tirá-lo em evidência. Quem é a lagrangiana do sistema? A lagrangiana é a energia cinética menos a energia potencial, certo? Portanto, aqui eu tenho meio de m x ponto ao quadrado menos v. E aqui eu tenho a derivada da lagrangiana com relação a x ponto. Ou seja, a derivada, essa derivada aqui. Como v não depende de x ponto, zero. Eu estou fazendo numa linha só porque vocês podem fazer essa conta, a gente já fez várias vezes. E aqui eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho um produto escalar entre esses dois termos e um produto escalar aqui em x ponto ao quadrado. Então, esse aqui, se vocês quiserem fazer com mais detalhe, é melhor vocês fazerem com a notação em componentes. Mas esse cara aqui, essa derivada vai me dar mx ponto, que é o momento conjugado, né? Então eu tiro o m, venho para cá. Então olha só, eu tenho mx ponto ao quadrado aqui, como resultado. Então meio de mx ponto ao quadrado menos mx ponto ao quadrado é menos meio de mx ponto ao quadrado. Tiro o sinal negativo para cá, portanto eu tenho claramente a lei de conservação. Portanto, eu tenho aqui claramente a conservação da energia mecânica. Então, esse procedimento todo aqui, toda vez que eu faço, eu estou usando o teorema de Noether implicitamente. E onde é que está o fato de que o sistema é invariante por evolução temporal? É a forma do potencial. Como o potencial não depende explicitamente do tempo, o sistema é conservativo, portanto, ele é invariante por evolução temporal. Quando vocês calcularam dH/dt, a gente viu, né? Nós fizemos esse cálculo, que o dH/dt, eu não sei se eu fiz essa conta, então eu vou fazer. Agora eu não me lembro, mas eu vou fazer. Isso aqui vou pegar a Hamiltoniana, que eu introduzi aqui, e vou calcular ddt. Então esse cara vai ser igual esse termo, aí eu tenho outro termo que vem daqui, mas aqui o ddt entra aqui, correto? Então aqui eu tenho, olha só, Q2 pontos. E aqui eu tenho Q ponto, ddt, dl dq. dl dt, vou fazer aqui, é a derivada parcial de L com relação ao tempo, menos Q ponto A, dl, dqa, menos Q2 pontos A, dl, dq ponto A. Copio e colo. E aí eu coloco todo mundo junto aqui. Aqui eu tenho esse termo, Q ponto A em evidência. E aqui eu vou colocar em evidência esse termo nas acelerações aqui. Opa, deixa eu colocar esse termo para cá. Portanto, olha só, esse termo aqui dá zero. Portanto, o termo das acelerações se cancela. E esse termo aqui é o termo das equações de Euler-Lagrange, ΔL, ΔQA.
Se as equações de Euler-Lagrange são verdadeiras, ou seja, DL, delta L, delta QA igual a zero, vai implicar que dH/dt é igual a menos dL/dt. Então, para a Hamiltoniana ser conservada, a Lagrangiana tem que independer explicitamente do tempo. Ou seja, nós precisamos desse cara igual a zero. Quem é que depende do tempo explicitamente? A Lagrangiana é 1 meio de m v ao quadrado. V ao quadrado é Q.A, vou deixar escrito assim, menos o potencial. O termo cinético, no geral, não depende do tempo. Se ele depender do tempo, nós podemos ter problemas, certo? Mas, no caso em que o termo cinético não depende do tempo, a derivada da Lagrangiana com relação ao tempo parcialmente vai ser simplesmente menos a derivada do potencial com relação ao tempo. Então, para que a energia se conserve, V não pode depender explicitamente de T. Né? Essa é parte do requisito de um sistema conservativo. É isso aí. Por enquanto, nós vamos ficar por aqui. Simetria por evolução temporal implica em conservação da energia mecânica de um sistema. Então, a primeira lei de conservação, que é a conservação da energia de um sistema isolado, ela é um subproduto do primeiro teorema de Noether. Portanto, o princípio de minimação, a introdução da ação e das suas simetrias, dá conta de um dos postulados da mecânica newtoniana que nós havíamos introduzido. Então, eu não preciso do postulado da conservação da energia. Nos próximos vídeos, nós vamos ver sobre a conservação do momento e conservação do momento angular. Então, um abraço a todos e até a próxima.